Salário como Bitcoin, será que está chegando essa nova modalidade? Pois é, temos novidades essa semana. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Antes de começar este vídeo, tenho um convite especial para você. Vai começar a nossa Masterclass Descobrindo o Tesouro, dia 4 de abril. Para se inscrever, basta clicar no link abaixo deste vídeo. Você será direcionado para o nosso grupo VIP, onde receberá conteúdos exclusivos. Te aguardo lá! Tá chegando aqui de paraquedas? Se você é novo no canal, se inscreva. E também deixe o seu joinha e compartilhe com os seus amigos, beleza? Pois é, essa semana teve gente que ficou assim ao saber que o Bitcoin pode ser uma das formas de você receber o seu salário. Como assim, Rosana? Então, a gente está trazendo para você o quê, né? Pensando no Bitcoin. Que nós recebemos esse projeto de lei, nós, né, eu digo a Câmara, o senhor Felipe de Orleans e Bragança, né, foi ele o autor desse... Prontinho. Foi o autor desse projeto. Então, ele dispõe sobre a regulamentação do pagamento de salários, remunerações e benefícios trabalhistas com a utilização de ativos virtuais e também de outras providências. Primeira coisa que você pensa, que pensamos, é em Bitcoin, quando se fala em digital. O que o Congresso Nacional vai decretar? Artigo 1º, esta lei dispõe sobre a possibilidade... Então, vamos deixar bem claro, é uma possibilidade de pagamento de salário e outras remunerações trabalhistas por meio de ativos virtuais, que a gente pode pensar nas criptomoedas, estabelecendo diretrizes para a sua implementação no território nacional. Sendo assim, fica claro que isso não está carimbado, assinado e decretado como lei. Isso é apenas um projeto para uma lei. Bom, e isso é bom para a gente, Rosana, se carimbar e falarem, beleza, vamos continuar. O investidor, ele tem que pensar que o Bitcoin no Olerite pode ser bom desde que, é o primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês. Dentro desse projeto tem que existir um acordo entre o empregador e os empregados. Você como investidor, o que você aprende ao investir? Que você tem que conhecer um ativo para saber se ele está dentro do seu portfólio e combina com o seu perfil. Então, se você for um investidor e tiver a possibilidade de receber Bitcoin, aí a pergunta é para você. É você que tem que me responder aqui embaixo nos comentários. Você saberia como fazer, como colocar ele na sua carteira digital, como você usaria ele, qual seria esse recurso? Então, isso é o primeiro ponto que se deve avaliar. Segundo, ressaltando que seria opcional, ou seja, né, depende do empregado se ele vai querer ou não. E por que veio essa ideia, né? Então, isso também é bem interessante, que a gente vai falar lá para frente. 50% teria que ser em moeda corrente real, ou seja, né, a moeda fiduciária do seu país, no caso aqui nosso, do real. Essa cotação do pagamento em criptoativo será baseada em valores oficiais. Então, assim, ninguém vai passar a perna em ninguém aqui. Definidos por entidades autorizadas pelo Banco Central, se for o caso, e também isso significa que a conversão para cripto será como base um valor de mercado reconhecido. Então, isso é importante. Hoje, por exemplo, quando você vai comprar o ouro hoje tá num preço. Ontem, no mercado, ele teve um outro. Então, a mesma forma o Bitcoin. Então, o que vai precisar? Que, quando fala sobre implementar
as leis é justamente que o mercado seja reconhecido, evitando tanto a discrepância como as manipulações. Então, o empregador não pode sair perdendo, não é essa a ideia. E por que que isso veio à tona agora? Você deve estar se perguntando, né? Então, tchan, 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 tchan. Quais as garantias que nós vamos ter? Para evitar abusos e proteger os trabalhadores, o projeto impõe algumas regras específicas. Isso achei bem bacana. E vamos lá, ver uma por uma. Primeiro, irredutibilidade salarial. O pagamento em criptomoedas não pode resultar em uma redução do valor total do salário. E aí é a primeira questão. Muitas das vezes o que está acontecendo hoje no Brasil e praticamente, né, quando o país está em inflação como nós, a nossa moeda vai perdendo o valor de compra. E a gente sabe que no criptoativo, no caso, né, no Bitcoin, a gente tem um valor que ele se mantém. Ah, Rosana, mas ele tem queda? Tem. Mas aí a gente volta àquela primeira ideia, aquela primeira premissa lá que eles colocaram, que vai ter, o Banco Central vai ter que colocar um parâmetro para que não haja perda para o empregador, para o empregado, né, que vai receber o salário. Demonstrativo detalhado, isso também vai ser uma forma de assegurar, né? Então, as empresas, elas devem fornecer um holerite com informações completas. Olha só, incluindo o valor pago em reais, o valor em criptomoedas e, se você não pensou nisso, a taxa de conversão usada e os encargos incidentes. Como assim, Rosana? Porque quando a gente vai investir em cripto, a gente tem a taxinha que a gente paga. Então, isso vai estar discriminado no holerite qual foi a taxa aplicada. Então, é importante. Isso aqui que eu achei mais importante, educação financeira. Os empregadores terão que oferecer programas gratuitos para orientar os funcionários sobre os riscos e benefícios do pagamento em criptomoedas. E agora, tchan, 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 quais são os benefícios? Como todo ativo, o ativo pelo próprio tempo, o que acontece com ele? Ele pode ter uma valorização. E quem investe em cripto sabe disso, que a valorização ela é exponencial. Então, esse é o grande benefício. Risco, como todos, eles devem ser o quê? Eles devem ser, você deve se resguardar deles. Então, é uma parte do seu patrimônio que deve ser investido, vamos dizer, e colocado no risco, tá bom? Depois, direito de reverter. Isso também achei bárbaro, direito de reverter. O que significa, né? Que o trabalhador pode solicitar o retorno do pagamento integral em reais, a qualquer momento. Ah, não, esse negócio aqui eu pensei que eu ia dar conta e não dou conta. Então, ele pode reverter esse combinado entre ele e o empregador dele, tá bom? Isso no prazo máximo de 30 dias para a mudança. Então, essas são as garantias. E aí, só para lembrar, se você não sabe, já existem países que adotam isso. E aí temos Suíça, Nova Zelândia, Japão. Aqui na América existem outros países que já se adiantaram. Então, não é uma novidade de todo. Então, algumas regiões que estão passando por instabilidade política, surto de hiperinflação ou fazem parte de sistemas financeiros restritivos, registraram um aumento no uso de criptomoedas como um meio alternativo de realizar transações. Imagine você lá na Argentina. É assustador, né? Foi assustador quando a inflação estava assim, em coisas horrorosas, nos patamares de 100 para cima. Então, esse aqui quem disse foi o CEO da Goldman, o Michael Brooks. Ele falou porque, no caso, ele tem vários empregados que trabalham em diferentes lugares e optam justamente por esse tipo de pagamento. Bom, e aí vemos que os países que enfrentam mais turbulência política e cambial registram, sim, um crescimento na adoção de cripto, especialmente o SDC. Ah, Rosana, tá falando inglês. Pois é, o SDC é a moeda, vamos dizer, o dólar, tá bom? No mundo digital.
para combater a volatilidade, porque a gente sabe que no mundo, né, o que se tem assim como um resguardo são os investimentos em dólar. Inclusive, uma das estratégias para os brasileiros investirem em bolsa de valor aqui é buscar empresas que têm um mercado externo. Por quê? Porque trabalham com dólar. Então, segura mais, mantém mais o seu lucro. Bom, e eu com isso? Depois de tudo isso, fica bom, fica ruim, eu opto ou não opto? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é que exposição em ativos diversos. Essa é a primeira premissa que o investidor tem que ter. Se você quer ter, se esse é o seu perfil e você quer ter investimento para o longo prazo, vale a pena você ter, é importante você ter ativos diferentes na sua carteira. Então, eu vou investir em real, mas em contraposição eu tenho que investir em dólar, em euro. Eu vou investir em renda fixa, do outro lado eu vou investir em renda variável. Porque é justamente essas contraposições de investimentos é que trazem uma resiliência para a sua carteira. E também o conhecimento, que é o que é mais importante para você, a educação financeira. Porque se você tiver a possibilidade de ter hoje Bitcoin como salário, isso não está, como eu falei lá no início, não está carimbado, não está assinado, é uma possibilidade. Mas se você tiver essa oportunidade, o que vai ser fundamental para você? Conhecimento. Se você não souber o que fazer com aquele Bitcoin, não vai servir de nada para você e poderia sim ser uma mudança na sua vida. Então aqui no canal a gente sempre fala para você, invista em você, aprender a ter uma diretriz para conhecimento, uma abertura, um leque grande. Valeu, até a próxima!